Olá pessoal, eu vou gravar uma videoaula sobre gliconeogênese e metabolismo do glicogênio. Vou fazer um resumo aqui do que nós vamos abordar e mais em detalhes na aula via conferência. Bom, gliconeogênese, como o nome fala, seria a síntese da glicose. Então, só para nós recordarmos um pouquinho que tudo que nós vimos até então foi a parte do que? Do catabolismo, ou seja, a degradação de moléculas complexas, vamos pensar em carboidratos complexos como o glicogênio, e moléculas mais simples com produção de energia. Quando nós falamos em anabolismo, o que nós estamos falando? A energia que foi liberada do processo catabólico vai ser empregada, né, na síntese de moléculas complexas a partir de moléculas simples. Então, nós estamos falando, quando nós falamos em gliconeogênese, nós estamos falando no anabolismo, tá, na biossíntese da glicose. Então, aqui novamente, como nós já havíamos colocado esse tipo de slide, então nós estamos falando aqui de anabolismo. E aqui novamente também, como nós já havíamos comentado. Então, a glicose, por que glicose é tão importante assim? Porque ela é a principal fonte de energia para cérebro, que precisa de 120 gramas de glicose dia, sistema nervoso, eritrócitos, testículos, medula renal, tecidos embrionários. Importante, essa glicose que o cérebro utiliza não é totalmente vinda da nossa alimentação. O organismo precisa produzir essa glicose para abastecer, né, o nosso cérebro, assim como outros tecidos. Então, gliconeogênese seria a nova formação de açúcar. Vai ser a conversão em glicose a partir de quê? Principalmente piruvato, tá? Lactato e glicerol. Ou seja, nós temos moléculas bem mais simples, né? Bem menos complexas, que vão se transformar em glicose, que acontece principalmente no fígado, tá? Lembra disso, gliconeogênese é associada com o fígado, e menor proporção no córtex renal e em células epiteliais lá do intestino delgado. Dessa forma, a glicose vai passar para o sangue e vai poder suprir os tecidos. Então, se nós olharmos aqui de baixo para cima, nós temos aqui o lactato, né, que seria o produto da glicólise anaeróbia, o piruvato, resultante da glicólise aeróbia. Nós temos aqui aminoácidos glicogênicos, como nós já vimos, que eles são constituintes que vão entrar no ciclo do ácido cítrico e entrar para conversão em glicose. Triacilgliceróis que são degradados e são convertidos em glicerol, que a partir dele também pode ser formada a glicose. E aqui a parte de plantas que nós vamos entrar. Então, a gente tem todo aqui, de baixo para cima, precursores que vão se converter em fosfenolpiruvato, em glicose 6-fosfato, e finalmente a glicose, glicogênio, glicoproteínas e outros polissacarídeos aí. Certo? Então, normalmente, qualquer componente que vai se convertir em piruvato ou oxaloacetato, que faz parte lá do ciclo do ácido cítrico, é componente que pode virar glicose, que vai converter em fosfenolpiruvato, glicose 6-fosfato e depois em glicose e os seus derivados. O que tem de diferente na glicólise em relação à gliconeogênese? Nós vimos que a glicólise, nós tínhamos lá praticamente 10 etapas, 10 reações enzimáticas, olhando aqui de cima para baixo, em vermelhinho. E lembrando que nós tínhamos 3 reações que eram praticamente irreversíveis, que eram os pontos regulatórios. Reações catalisadas pela hexocinase, fosfofrutossinase e piruvatossinase. Muito bem, agora de baixo para cima, quando a gente tem... Aqui nós temos glicose chegando em piruvato, 2 moléculas de piruvato. Quando nós temos 2 piruvatos para chegar em glicose, não é simplesmente reverter o processo, né? Porque nós temos reações aqui que eram irreversíveis. Então, terão que fazer um processo, que nós falamos que é um processo aqui de volta, que vão passar por reações que não são catalisados pelas mesmas enzimas da via da glicólise. Então, esses 3 pontos, principalmente, que são os pontos irreversíveis, é que nós vamos ter que discutir. O restante são as mesmas enzimas que catalisam as reações da glicólise e o reverso, que é a gliconeogênese. Vamos, pessoal, de reações de contorno, tá? Que é o processo reverso da gliconeogênese. Por exemplo, sair de piruvato para chegar em fosfenolpiruvato. Isso é a primeira reação de contorno. E uma das mais importantes. Então, o que acontece nesse caso? A primeira reação de contorno, conversão de piruvato em fosfenolpiruvato. Aqui nós vamos ter reações que acontecem tanto no citosol como na mitocôndria. Então, o primeiro passo vai ser a conversão. Aqui nós temos o piruvato no citosol. Ele vai se associar ao bicarbonato e pela enzima piruvato carboxilase, tendo a biotina aqui como um cofator,
vai ser convertido aqui em oxalacetato. Isso aqui acontecendo na mitocôndria. Depois, nós temos a passagem, tá, desse oxalacetato pro citosol, tá? Só que para isso acontecer, nós temos aqui uma conversão aqui de oxalacetato para malato. E depois esse malato vai ser novamente convertido em oxalacetato e oxalacetato vai ser convertido em fosfenolpiruvato. Então, nós temos um processo que acontece parte na mitocôndria, que é a conversão de oxalacetato, e depois no citosol a conversão de oxalacetato em fosfenolpiruvato pela fosfenolpiruvato carboxicinase. Muito importante aqui a presença de NADH, tá? Como um cofator aqui, no caso da conversão de oxalacetato para malato e depois de malato para oxalacetato. Nós vamos entender um pouquinho esse papel do NADH aqui. Vamos analisar o que acontece. A gente tem piruvato aqui no citosol, passando aqui para a mitocôndria, conversão em oxalacetato e finalmente depois a conversão para malato, onde nós temos aqui um processo de que ele está sendo aqui reduzido, né? Então vai captar o hidreto e próton de NADH, reduzido a malato. Existe um transportador aqui de malato na membrana mitocondrial interna e passa para o citosol. Esse malato é então reconvertido em oxalacetato, regenerando o NADH. Aqui é um ponto importante. O NADH ele é importante aqui. Nós estamos precisando de energia, porque a gente está fazendo um processo reverso. Nós estamos consumindo agora, né? Não vamos precisar de NADH. E esse NADH precisa ser regenerado. Por isso que esse processo acontece nessas duas etapas. Tem uma conversão de oxalacetato a malato, depois malato em oxalacetato e finalmente conversão em fosfenolpiruvato no citosol. Porém, tem um outro processo que nós podemos gerar a fosfenolpiruvato, que é saindo aqui de lactato, que é o resultante lá da glicólise anaeróbia. Nesse ponto, o que acontece? Quando nós temos aqui a conversão de lactato, ele está sendo aqui oxidado, né, convertido em piruvato, ele perde hidreto e próton para NAD, você já tem a formação de NADH nesse ponto. Então, nesse caso, a conversão é mais rápida. O piruvato entra na mitocôndria, é convertido em oxalacetato, e o oxalacetato já é convertido em fosfenolpiruvato na própria mitocôndria, na própria matriz, e depois passa para o citosol, na forma aqui de fosfenolpiruvato. Então, nesse caso, nós falamos que essa conversão de oxalacetato em malato ela não é necessária, porque o NADH já foi gerado aqui no citosol. Então, já tem ele garantido para as próximas etapas da gliconeogênese. Então, é um ponto importante aqui, quando nós comparamos a síntese de fosfenolpiruvato a partir do piruvato e a partir de lactato, que tem essas diferenças. Outro ponto que nós temos aqui, que seria a segunda reação de contorno, vai ser a conversão, então, olhando daqui de baixo para cima, né? Que é a frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. Quem que vai fazer isso? Vai ser a enzima frutose 1,6-bifosfatase 1, também chamada de FBPase, tá? Que seria o correspondente aqui da fosfofrutocinase. É também um ponto regulatório importante, fazendo esse processo aqui de conversão, onde você tem aqui uma perda, né, de um grupo fosfato. Terceiro ponto de contorno, a conversão de glicose 6-fosfato em glicose. Nesse ponto, nós temos o quê? A ação da enzima glicose 6-fosfatase, praticamente uma hidrólise de uma ligação éster-fosfato. Diferentemente da reação de glicólise, não requer ATP, tá? A síntese de ATP. Então, na vida, lembrando que a gente tinha a fosforilação da glicose pela exocinase. Agora, nós temos a clivagem. Nós temos uma que nós chamamos aqui praticamente de a remoção de grupo fosfato aqui por uma glicose 6-fosfatase, sendo esse, então, o terceiro ponto regulatório. Bom, nós temos aí, na gliconeogênese, alguns aminoácidos que nós chamamos de glicogênicos, ou seja, eles podem entrar lá no ciclo do ácido cítrico e serem precursores para a síntese de glicose. Alguns deles aqui, a alanina e glutamina, são bastante importantes. Quando a alanina sofre um processo de transaminação, perda de amino, ela é convertida em piruvato, que é um precursor da gliconeogênese. A glutamina, perdendo um amino, se transforma em alfa-cetoglutarato, que vai entrar lá no ciclo de Krebs, entrar no ciclo do ácido cítrico, pode ser convertido em oxalacetato, que por sua vez pode ser convertido em fosfenolpiruvato e entra lá na via da gliconeogênese. Por isso que nós chamamos então de aminoácidos aí glicogênicos. Então, aqui exemplo são aqueles que são convertidos em piruvato, são essa relação, principalmente alanina,
glicina, serina e os demais, que são convertidos em succinil-CoA, são essa relação aqui. Alguns que são convertidos em fumarato, outros em alfa-cetoglutarato, e os demais aqui, asparagina e aspartato, convertidos diretamente em oxalacetato. Então, quando você tem algum componente que entrou no ciclo do ácido cítrico, eles vão chegar no final ao oxalacetato. O oxalacetato, ele vai ser convertido em fosfenolpiruvato e aí vai seguir todas as vias até chegar em glicose. Como é que é a regulação da glicólise e gliconeogênese? Então, o principal ponto de regulação da glicólise é a reação catalisada pela PFK1, que é a conversão de frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Já na gliconeogênese, seria a frutose 1,6-bifosfatase, né, que é FBPase 1. Então, convertendo então frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. Como é que isso é regulado? Vamos pensar, se a gente precisa de uma demanda grande de ATP, vamos pensar, quem que vai estar aumentado aqui? A PFK1. Quem que vai estimular ela? Principalmente a AMP cíclico, né? O ATP nesse caso vai agir como inibidor, citrato também age como inibidor, mas isso quando você tem uma demanda, né, pela glicólise, então o aumento da PFK1 vai estar aumentado. Por outro lado, se a gente tem um excesso de ATP, né, que não precisa mais, nesse caso ela vai estar sendo bloqueada. Agora, se ao contrário, a gente precisa, você tem pouca glicólise, pouca demanda, pouco alimento ali, e o organismo precisa produzir glicose, quem que vai estar aumentado, estimulado? A FBPase 1, porque ela vai estar sendo estimulada, o organismo vai estar sendo estimulado a produzir glicose, tá? Porque isso não vai estar vindo lá de um processo que você não está vindo da alimentação, você está com uma deficiência de glicose e o organismo é que vai ter que suprir isso. Então, quando uma está alta, a outra está baixa, e vice-versa. Então, na verdade, nós podemos dizer que a regulação das duas é praticamente recíproca. Então, se nós olharmos aqui, o produto aqui, frutose 6-fosfato, conversão em frutose 1,6-bifosfato pela PFK1. Nós sabemos que ATP inibe, ADP e AMP, que são os produtos de degradação do ATP, vão estimular, citrato inibe, tá? Agora, o processo reverso, nós sabemos que o AMP, no caso aqui, ele vai inibir a frutose 1,6-bifosfatase. Então, ele é sempre o contrário da glicólise. Glicólise e gliconeogênese são eventos opostos que estão acontecendo. Então, a regulação ela é recíproca. Se um está estimulado, o outro está diminuído. Se um está diminuído, o outro está estimulado, vice-versa. Existe aqui também um outro regulador, que é a frutose 2,6-bifosfato, que é muito importante na regulação de ambas glicólise e gliconeogênese. Então, ela tem a diferença que ela tem um grupo fosfato aqui na posição 2 e na posição 6, tá? Aqui no anel. O que acontece nesse momento? Se nós olharmos a PFK1, essa frutose 2,6-bifosfato, ela estimula a ação da PFK1. Então, quando nós temos uma diminuição da frutose 2,6-bifosfato, o que acontece? A atividade da enzima ela cai. Pode observar que ela está bem baixa. A afinidade dessa enzima pelo substrato diminui e a atividade enzimática também. Quando eu tenho um aumento aqui desse regulador, a atividade vai estar aumentada. Aumenta a afinidade pelo substrato, a atividade enzimática aumenta. Já com relação à gliconeogênese, ela tem um efeito oposto. Ela tem um efeito de inibir. Tanto é que, quando eu tenho uma baixa de frutose 2,6-bifosfato, eu tenho um aumento da afinidade da FBPase pelo seu substrato, que é frutose 1,6-bifosfato, com aumento da atividade enzimática. Quando esse regulador aumenta, eu vou reduzir a atividade dessa enzima. Então, elas têm efeitos opostos. Então, frutose 2,6-bifosfato estimula PFK1, aqui em verdinho, e inibe FBPase, com efeitos opostos, tá? Bom, termino aqui, depois nós vamos passar para a gliconeogênese no vídeo seguinte.